Sabe aquela imagem que logo vem à cabeça quando se fala em crise da meia-idade? Um carro esportivo aparecendo na garagem, uma mudança radical de carreira, aquela vontade louca de largar tudo e viajar. Pois é, esses são os clichês. Mas será que a vida real é assim mesmo? Hoje, com base nos estudos de Diane Papalia, a gente vai mergulhar fundo na psicologia do desenvolvimento para separar o que é mito e o que é verdade sobre essa fase tão interessante da vida. Para a gente entender bem esse período, nosso papo vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos encarar de frente aquela pergunta famosa: a tal crise da meia-idade existe de verdade? Depois, vamos ver se a nossa personalidade é algo fixo ou se ela continua mudando. Em seguida, vamos explorar o que é o relógio social e como ele mexe com a gente. E por fim, vamos falar das grandes transformações que acontecem na família. Então, vamos lá. Vamos começar pelo grande elefante na sala, o assunto que todo mundo comenta quando teme meia-idade, a crise. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A cultura popular, os filmes, as séries, tudo nos leva a crer que, sem exceção, todo mundo vai passar por um baita terremoto emocional lá pelos 40, 45 anos. Mas o que será que a ciência diz sobre isso? Pois é, para surpresa de muita gente, a resposta é não. Estudos importantes, como os que a gente encontra na obra da Papalia, mostram que essa ideia de que a crise da meia-idade é universal simplesmente não se confirma. Na verdade, é uma experiência bem mais rara do que se imagina. A definição clássica dessa crise fala sobre um período de muito estresse que acontece por causa de uma reavaliação da vida. Sabe, é aquele momento em que a pessoa olha para trás, percebe que talvez não vá realizar todos os sonhos da juventude e começa a ter uma consciência muito mais clara da própria finitude. Agora, o ponto mais legal aqui é a gente mudar a nossa perspectiva. O que muita gente chama de crise, na verdade, seria melhor descrito como um ponto de virada. É um momento de reflexão, claro, mas não precisa ser algo negativo. E o ponto-chave é o seguinte: crises de verdade, aquelas bem intensas, geralmente estão ligadas a eventos específicos, tipo um divórcio, a perda de um emprego e a uma personalidade que já tende a ser mais ansiosa, e não simplesmente por ter feito 40 anos. Ok, então se para a maioria não é uma crise, o que está acontecendo por dentro? Vamos dar uma olhada no que realmente rola psicologicamente nessa fase. O psicólogo Erik Erikson nos deu um mapa bem interessante para isso. Ele disse que o grande desafio da meia-idade é um conflito entre generatividade e estagnação. Traduzindo, é a busca por deixar um legado, por contribuir com algo, contra o risco de se sentir parado na vida sem propósito. Mas o que é essa tal de generatividade? Basicamente, é um impulso de contribuir, de criar alguma coisa que vá continuar existindo mesmo depois da gente. Pode ser na família, no trabalho, na comunidade. A virtude que nasce disso é o cuidado, um compromisso de verdade em zelar pelas pessoas, pelas ideias, pelo futuro. E isso aparece de muitas formas no dia a dia, desde criar os filhos e netos até ser um mentor para um colega mais novo no trabalho. Pode ser um projeto criativo, um trabalho voluntário ou até focar no próprio desenvolvimento. O que importa mesmo é a contribuição. E olha que interessante, a personalidade não para de se desenvolver. A pesquisa mostra que a conscienciosidade, que é basicamente ser uma pessoa organizada, disciplinada, responsável, costuma atingir o seu ponto mais alto na meia-idade. Isso muitas vezes é resultado direto das experiências e das responsabilidades que a gente acumula. Fica claro que não somos a mesma pessoa aos 20 e aos 50 anos. A gente continua mudando. Mas não é só o nosso mundo interno que muda, né? A sociedade também tem um papel enorme em como a gente vive a meia-idade. É isso que vamos ver agora. Toda cultura tem uma coisa que os psicólogos chamam de relógio social. Pensa nele como um roteiro não escrito, que diz mais ou menos quando a gente deveria se casar, ter filhos, se estabilizar na carreira e, um dia, se aposentar. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. O relógio social de outras gerações era bem mais rígido, mais previsível. Hoje, nossa, os caminhos são muito mais diferentes e flexíveis. O que se espera da meia-idade se tornou algo muito mais pessoal. E por falar em vida real, vamos para uma área que todo mundo sente na pele, as dinâmicas dentro da família. Olha só outro mito que a pesquisa ajuda a derrubar: o do ninho vazio ser uma tragédia. Para muitos casais, quando o último filho sai de casa, a satisfação com o casamento, na verdade, aumenta. Vira uma chance de se reconectar, de ter mais tempo e grana para o casal, quase como uma segunda lua de mel. Só que um novo desafio se tornou muito, mas muito comum: a chamada geração sanduíche. É aquela situação em que a pessoa fica ali no meio, cuidando tanto dos filhos, que ainda precisam de apoio,
quanto dos pais, que estão envelhecendo e ficando mais dependentes. E olhem só esse número, quase metade dos adultos de meia idade estão nessa posição. É gente pra caramba. Isso mostra que não é um problema isolado, é uma característica marcante da meia-idade de hoje em dia. E claro, essa pressão vinda dos dois lados pode ser enorme. O estresse de tentar equilibrar tantas demandas é muito real e pode levar ao que os especialistas chamam de esgotamento do cuidador, que é uma exaustão física e emocional bem séria. Voltando à satisfação no casamento, esse gráfico mostra um padrão bem comum, em formato de U. A satisfação geralmente é alta no comecinho, aí ela dá uma caída durante aqueles anos intensos de criar os filhos e depois, como a gente já viu, tende a subir de novo quando o ninho fica vazio. Essa citação do William Feather é fantástica, porque captura uma perspectiva que a gente acaba esquecendo. A meia-idade não é só sobre perdas. Pode ser sobre uma nova forma de ver a vida, com mais sabedoria e, para muita gente, com mais tranquilidade e satisfação. Então, depois de desconstruir alguns mitos e entender as transformações reais, a pergunta que fica é essa. Longe de ser uma crise inevitável, talvez a meia-idade seja, na verdade, o período de maior oportunidade para crescer, para contribuir e para redescobrir o que realmente importa. Se essa nossa análise ajudou a clarear um pouco as coisas, não esquece de deixar um like e se inscrever para mais conversas como essa.